Paz do Senhor, amados, para você que está ao alcance da nossa gravação, para você que está vendo pelo YouTube, que Deus possa te abençoar nesta noite. Eu trago da parte de Deus uma palavra que tem falado ao meu coração nos últimos dias. Hoje de manhã nós trouxemos uma palavra sobre o peso que às vezes nós carregamos e que não nos pertence. Em sua maioria das vezes, esse peso nem é nosso, colocaram em nós. Ou às vezes nós colocamos em nós, ou alguém colocou em nós. E eu quero falar nesta noite sobre algo que é pesado, mas é necessário e não se torna peso, mas que ele deve ser visto como obstáculo, ou não. Obstáculo, fundamento, as multiformas de você avaliar esse objeto, que nós vamos falar dele, sobre pedras. Eu quero falar sobre pedras. O título dessa mensagem, Pedras no Caminho. Nós não conseguimos identificar muito bem, porque são muitas coisas que nós falamos ali, mas tem pedra pequena, pedra grande, e eu quero falar sobre obstáculos que nos fazem estar próximos de Deus. Os irmãos já devem ter percebido, aqueles que vieram de manhã, e os que não vieram vão ver a pregação, que hoje nós tiramos o domingo para falar de coisas que nos impedem de estarmos próximos de Deus e de recebermos de Deus aquilo que Deus tem para nós. A maioria, ou quase na sua totalidade, há coisas que ele dá na hora porque nós estamos precisando daquilo, mas as suas promessas já foram escritas, ditas, lavradas, e nós já podemos e devemos tomar posse. Mas por que não tomamos? Porque muitas vezes nós estamos caminhando já tanto tempo com Deus e não percebemos que ainda estamos muito aquém daquilo que poderíamos ter em relação à intimidade com Deus. Nós temos 4 textos, e eu não separei um texto para servir de base, mas os 4 para cada tipo, para cada assunto. São textos conhecidos, mas nós vamos mesmo assim citá-los e lê-los. É nítido que na nossa caminhada e nas nossas ações, representando, estando em missão, hoje falamos sobre isso, a missão de Deus através da nossa vida, é nítido que nós vamos encontrar todo tipo de dificuldade. O próprio Jesus alertou a gente: vocês vão ter dificuldade, vocês vão ter empecilhos, vocês vão ter tribulações, mas quando ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele está dizendo assim, eu tenho a vitória, eu obtive a vitória, eu reino sobre todas as dificuldades. Isso significa dizer que não só ele está pronto a nos dar a vitória naquilo que precisamos nas tribulações, como não há hipótese dele não saber, dele não conseguir solucionar qualquer tipo de problema. Mas aí, muitas vezes nós achamos que teria que ser da nossa forma. A solução do problema é a solução do problema. Às vezes se encaixa, às vezes coincide com aquilo que a gente pensa ou deseja, mas nem sempre. Deus faz coisas que às vezes nós nem imaginávamos que pudéssemos passar por aquilo. Deus nos esconde algumas situações, exatamente para nos testar, nos aprovar, nos treinar em outras áreas da nossa vida. E existem alguns obstáculos na nossa vida que dependem somente de nós. Outros são obstáculos que dependem de Deus. E a primeira pedra, eu vou falar de 4 pedras nesta noite, e a primeira pedra é uma pedra que só
pode ser retirada por nós mesmos. Eu chamaria de pedra da ação do homem. É uma pedra que muitas vezes nós identificamos, sabemos que é uma dificuldade, mas não desejamos movê-la ou removê-la. E essa primeira passagem, eu olho aqui em João capítulo 11, e aqui eu estou falando de uma pedra que sepultou, encerrou o caso de Lázaro. Lázaro morre, é sepultado, ali, obviamente, era assim que funcionava, tinha uma pedra, como também no caso de Jesus, nós vamos ver, e Lázaro estava sepultado, já há alguns dias. Mas os discípulos, e principalmente havia alguns discípulos ali, mas principalmente as irmãs de Lázaro, desejavam muito que Lázaro ressuscitasse. Conquanto Jesus estava pregando, falando que a coisa mais importante era a ressurreição para a vida eterna, e ele encara isso em alguns momentos, ele diz que Lázaro não estava morto, ele estava dormindo, porque é assim que funciona para Jesus quando nós morremos. Nós que estamos nele, nós que somos servos dele, nós que estamos com uma vida com ele, para isso nós não morremos, nós dormimos e ressuscitaremos quando ele voltar. Ele chamará primeiro aqueles dele que morreram e depois os que estão vivos. Então os que estão mortos ressuscitarão primeiro, está lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, todos sabemos disso, primeiro os mortos ressuscitarão e por isso estão dormindo. E a outra morte é a morte eterna, mas para aqueles que estão em Cristo não tem morte eterna, tem vida eterna, só para os irmãos entenderem o contexto. Mas mesmo assim, mesmo ele sabendo disso, mesmo ele dizendo, e as pessoas chorando, as irmãs, os discípulos, as pessoas que gostavam de Lázaro, dizem: Jesus, mas o Senhor podia ressuscitá-lo, o Senhor podia dar vida a ele. E eu chamo essa atitude de ver um milagre, ver algo na nossa vida, e há algumas coisas que nos impedem de ver essas coisas. Então, existe na nossa vida alguma pedra que nós mesmos, o homem, coloca. Aquela pedra que foi colocada ali foi uma pedra colocada por homens. Alguém que sepultou Lázaro colocou uma pedra ali, foram homens. E, consequentemente, Jesus chega lá e diz, está aqui em João 11, versículo 39, diz assim: determinou Jesus, tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. E no versículo 41 diz: então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu e disse: Pai, dou-te graças porque me ouviste. Aqui ele já antecipa o milagre. Se você continuar lendo, você sabe dessa história, é uma história que é mais conhecida do que não sei mais. E Jesus disse: Lázaro vem para fora, e Lázaro ressuscita. E todos passam a ver um milagre. Eu queria fazer essa comparação com a pedra que nós temos que tirar. Muitas vezes a pedra é grande, você não remove sozinho. Eu não creio que aquela pedra tivesse sido removida sozinho. Eu creio que ali aconteceu também a ajuda de pessoas que estavam ali. Queridos, quando nós temos uma pedra, quando nós temos um obstáculo na nossa vida e que nós precisamos tirar, esse aqui Deus não tira, é você quem decide, é você quem diz. Por exemplo, é você que decide: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. É você quem decide: eu quero deixar esse vício. É você quem decide: eu quero ver algo especial da parte de Deus. Eu quero estar
na presença do Senhor, são coisas que você decide. Na Bíblia nós temos vários casos, vários exemplos de pessoas que foram até Jesus, e Jesus estava lá no seu canto, estava lá quieto, ou fazendo alguma outra coisa, mas alguém vem até ele para pedir socorro. Isso é uma decisão humana. Jesus não decide por você o seu querer ser salvo. Você precisa querer ser curado, você precisa querer ser liberto, você precisa querer, desejar ver algo além do que você está vendo. Então, muitas vezes você não consegue sozinho, e você precisa de ajuda. E essa ajuda é um discipulado, essa ajuda é um conselho de alguém que está num nível de que possa te ajudar, que tem o mesmo desejo. Já imaginou? 4 ali vão remover a pedra, 3 puxam para lá, 2 puxam para cá e 2 puxam para cá, a pedra não sai do lugar. Então, todos precisam estar aliançados. Segundo, são obstáculos e obstruções de coisas sobrenaturais. Você perder um pecado na sua vida, você deixar de ter um pecado, você conseguir alcançar e ver um milagre na sua vida, algo espetacular, espiritualmente falando, é algo que precisa precisa acontecer depois da desobstrução. E essa obstrução, ela pode acontecer de várias formas. Por exemplo, a religiosidade é uma obstrução, é uma pedra que só você pode tirar. Infelizmente, nós temos vivido tempos onde as pessoas estão abrindo mão, está à disposição. Nunca que eu me lembre, nós tivemos tanta disponibilidade de profetas de Deus, de homens de Deus falando, trazendo sobre a vida da igreja, sobre a vida das pessoas, oportunidades de cura, de libertação, de crescimento espiritual. Na minha época de infância, de adolescente, de jovem, não havia tantas oficinas, tantas ferramentas. Nós tínhamos que acreditar naquilo que estávamos vendo ali um pouco, mas nós não tínhamos, quem sabe, muitas opções de congressos. Nós não tínhamos acesso a pregações pela internet. Nós não tínhamos acesso a grandes livros. Haviam poucos escritores, pelo menos que nós tínhamos alcance. Tínhamos a nossa igreja, tínhamos a escola dominical, tínhamos ali algumas coisas mais, mas hoje isso tem acontecido de uma forma muito grande por causa da multiplicação do pecado e da perseguição. Onde abundou o pecado, superabundará a graça, ou seja, onde há muito problema que não pode ser resolvido, vai ter muita graça para resolver esses problemas. É isso que é o significado de superabundou a graça. Por mais que estejamos em dificuldades, por mais que estejamos nos sentindo inferiorizados, machucados, há a graça de Deus, sempre houve, mas não se era divulgado. Ao contrário, na minha época de jovem, se alguém descobrisse, ou a própria pessoa era ensinada a se descobrir, de não tirar uma pedra, eu estou com pecado, ele não participava da ceia, ele não participava de algumas reuniões espirituais e fé, porque ele se sentia inferior, impossibilitado, mas a graça já existia. Então, o que nós estamos falando aqui, que existe uma pedra, existe um obstáculo, que esse obstáculo Jesus não vai tirar da sua vida, é você quem tira, é a posição do homem, é algo que você já sabe que é impedimento, mas mesmo assim insiste em não retirar. Você protela, posterga, ou espera que alguém faça por você. Eu tinha uma pessoa na nossa família, já até está falecida,
criada na igreja. E um belo dia ela começou a fumar. E não condiz com a vida do crente. Até lá fora, se você aparecer fumando, a pessoa, mas você fuma, você não é crente? Quer dizer, estragando o corpo, né? A gente sabe que as pessoas que têm o hábito de fumar afetam a sua saúde, seus pulmões. Os médicos dizem, um maço de cigarro, está escrito lá, é obrigado a escrever lá, que faz mal à sua saúde, produz câncer. Mas além disso, ela foi ensinada nos caminhos do Senhor. E um dia nós conversando, e ela fumava muito. E um dia nós conversando, eu falei assim, mas você precisa tirar isso da sua vida. É uma pedra que ela que tinha que decidir, eu quero. Eu não estou conseguindo, eu preciso de ajuda. E ela disse assim, eu conheço o meu Deus, e o meu Deus me conhece. Se Ele quiser, na hora que Ele quiser, Ele tira o cigarro da minha boca. E uma pessoa da família que estava ao meu lado disse, nunca Jesus vai tirar o cigarro da sua boca. Isso é uma decisão que tem que partir de você. Há obstáculos, irmãos, que ninguém vai fazer por nós, somos nós que temos que decidir. Mas repito, você pode não conseguir fazer sozinho, e você precisa de ajuda. Por exemplo, conselhos negativos ou conselhos rasos. O que é um conselho raso? Um conselho que a pessoa te dá e a sua vida, não entendi, mas tá bom, vou pensar. Mas um conselho profundo é um conselho vindo cheio da graça de Deus. É um conselho acompanhado de perdão. É um conselho acompanhado de solução para o seu problema. Algum vício que você tem e que é agradável. Há muitos vícios que as pessoas têm e que são agradáveis. Desde o pior vício ao vício que aparentemente é inofensivo, quando você não atinge outras pessoas, mas é um vício que você cultiva na sua própria vida. Não vamos entrar em detalhes. Alguma idolatria, você ama alguma coisa material na sua vida e gosta e se orgulha daquilo. É muito comum. Há pessoas que amam tanto o carro que quando chove ele não sai para não molhar o carro. E quando está com muito calor, muito sol, ele não sai para não queimar a pintura do carro. Estou dando um exemplo. Mas há outras coisas que são idolatria. Isso são vícios, são pedras, são obstáculos que precisam ser removidos, porque é impossível você agradar a Deus tendo um outro Deus. Ele disse, isso não é possível, ninguém pode. Aliás, quando Jesus disse assim, ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode agradar a dois senhores, ele não está dizendo, você está proibido de agradar a dois. Esse não pode é você não consegue. É impossível você agradar a dois senhores. Você está fazendo papel de bobo, porque você pensa que está agradando a Deus e também está agradando a outros deuses. Você não consegue. Então, o primeiro obstáculo é o obstáculo que você precisa hoje ainda. Até o fim dessa mensagem, quem sabe o Senhor te mostre algum que você não lembre, mas certamente os obstáculos seus você conhece. A sua facilidade em rejeitar aquilo que Deus quer te dar de graça. Um obstáculo para receber um crescimento espiritual. Há muitas pessoas que não querem se envolver, por exemplo, na obra de Deus. E aqui eu não me refiro a trabalhar na igreja, mas também na obra de Deus, ser uma testemunha viva onde você estiver. Há pessoas que não conseguem, e quando lhe é dada a oportunidade, ele sempre escapa pela tangente. Ele precisa retirar essa pedra, ele precisa tirar esse obstáculo. Mas eu repito para você, meu amado e minha amada, nesta noite, não tem uma música até que fala, não tente sozinho, uma música de um cantor conhecido, colega, não tente sozinho. Há coisas que nós não conseguiremos fazer se estivermos tentando sozinho. Amém ou não amém? A segunda pedra
que nós vamos encontrar pelo caminho está em Lucas, capítulo 24, versículos 1 e 2. Lucas 24, versículos 1 e 2, diz assim: No primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. E o versículo 2 diz: E encontraram removida a pedra do sepulcro. A segunda pedra é aquela pedra que só Jesus pode mover, só Deus. Essa pedra, você pode fazer o que você quiser, mas depende de Deus. Ele é quem tem o poder de abrir para você a porta para você ver aquilo que Ele quer te mostrar. São ações que o homem natural não consegue fazer. É o mistério de Deus. Ele é quem te revela. Em Apocalipse, Jesus estava falando com João. Desde o capítulo 1, João, na ilha de Patmos, exilado ali, e Jesus começa a falar com ele e dita todo o livro do Apocalipse, todas as coisas que estavam acontecendo e queriam acontecer. E revela para ele coisas tremendas, mas de repente, no capítulo 4, Jesus diz assim: agora sobe aqui e vê, sobe aqui. Só Jesus pode abrir portas, só o Espírito Santo pode abrir portas das revelações que Ele tem para nós. Você pode desejar, e Ele pode ou não te mostrar. Essa pedra é uma pedra onde ela é retirada milagrosamente, porque você está num culto, você está numa conversa, está lendo um livro, está em alguma ação, e de repente você é tomado pelo poder de Deus. É como se uma mão te puxasse e te trouxesse para perto dele e te dissesse: olha aqui o que eu tenho para te mostrar. E ela não pode ter intervenção humana. Por quê? Porque são mistérios de Deus, são revelações de Deus, são coisas que Deus quer te mostrar, e Ele deseja no seu coração te mostrar. Ele é quem te convida. Tem um outro hino do pastor Paulo Brito, que diz: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para entrar em tua presença? Quem sou eu para entrar na presença do Rei? Quem sou eu? Mas o Rei convida. Quem sou eu para chegar à mesa da ceia? O Senhor convida: vem cear. É Ele quem te convida. Quem sou eu para conhecer os mistérios que o céu tem? Quem sou eu para ler o céu sem que o céu me deixe ler? É a pedra que não te permite, se tiver essa pedra, não te permite ir muito além, mas se retirada por Ele, é a pedra das revelações. Oh, que tremendo! Pensei que a igreja ia pular agora, saltar, chutar a cadeira. Pedra das revelações. Irmãos, ai de nós se não houvesse as revelações, mas é pela misericórdia de Deus, por isso que parte dele. Pedra das revelações, dos mistérios. Quantas coisas nós desejamos saber, mas não é possível ao homem saber, ele não consegue alcançar. Mas Ele, Deus, vem, abre as portas, e quando Ele tira, quando essa pedra é removida, misteriosamente, Ele faz com que as pessoas que estavam desejando ver, consigam entrar para ver no sepulcro. E ali, quando eles entram, eles entendem algumas coisas que estavam ocultas, sem entender. E a Bíblia diz que depois que eles viram, contemplaram e entenderam tudo aquilo que Jesus havia falado. Irmãos, muitos anos ouvindo a palavra de Deus, muitos anos ouvindo pregações, pessoas que têm o hábito realmente de ouvir 3, 4, 5, 6 pregações por semana, muita coisa boa, muita coisa gostosa, mas nem sempre nós compreendemos aquilo que está sendo dito.
E para que isso seja compreendido, é preciso que o Espírito Santo retire a pedra que impede que nós cheguemos à presença dele. É a pedra do convite. Ao retirar, se torna um convite. Ninguém poderia entrar se a pedra não tivesse sido removida. Tanto que as mulheres, quando saíram para ir lá, começaram para ir lá entregar essas especiarias, elas começaram a perguntar, mas e a pedra? Preguei sobre isso aqui uma vez na igreja. E a pedra? Porque elas sabiam que tinha pedra. E talvez você, algumas vezes, não tenha alcançado um passo maior na sua condição de intimidade com Deus, porque você pergunta, mas como é que eu faço isso? Tem um obstáculo. Deus não fala com qualquer pessoa. A Bíblia não pode estar falando verdade. Não é possível que Deus fale. Eu não consigo. Como é que eu vou conseguir ouvir a voz de Deus? Quantos aqui já ouviram a voz de Deus? Voz audível. Voz audível. Quantos aqui já ouviram a voz de Deus? É possível? É possível. Mas não é possível por causa de você, é possível por causa dele. É possível apesar da distância que ele está de nós geograficamente. Ele está tão perto, mas tão perto, que é possível você ouvir ele sussurrar nos seus ouvidos. Mas essa pedra é a pedra que é Deus quem retira. Como que ele retira? Quando ele percebe que você foi buscá-lo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Eu tenho vivido nos últimos tempos, eu tenho percebido, inclusive aqui nessa igreja, eu tenho percebido a quantidade de pessoas que estão desejando buscar, e têm buscado. Pessoas que têm recebido revelações, porque Deus tem tirado a pedra. Essa pedra é a pedra da intimidade. Se ela estiver ali, se ele não abrir, ele é quem diz, eu não quero intimidade contigo, mas Deus quer intimidade conosco, então depende dele, ele tira, e você precisa buscar. É a pedra que, saindo dali, transforma o homem natural no homem sobrenatural. Vocês já imaginaram você chegar na presença de Deus? Tem gente que não aguenta. É por isso que muitas vezes nós recebemos a visita de Deus através do Espírito Santo, e o que acontece? As pernas bambeiam. Já aconteceu isso com você, irmão? Cadê os irmãos das pernas bambas? E você não segurar. Uns bambeiam as pernas, outros sentem um negócio por dentro que não sabem explicar o que acontece. Essa pedra só Deus pode tirar, e você precisa buscar a Deus, e Ele certamente vai retirar essa pedra da sua vida. Mas existe uma terceira pedra, e essa pedra ela não é retirada, ela é colocada. Está em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. É quando o povo de Deus estava em luta contra os filisteus. Aliás, os filisteus eram uma pedra no sapato do povo de Deus, né? Meu pai. E eles clamaram por Samuel, para que Samuel orasse, para que Samuel intercedesse por eles, porque esse povo, eles estavam é um povo muito bem armado, é um povo de guerra. E o versículo, antes do versículo, pega os versículos anteriores aí para mim, 11. As forças militares de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até uma certa região localizada abaixo de Bet-Cara, exterminando-os pelo caminho. Anterior, se você continuar lendo para cima, versículo 9, versículo 10, mostra o povo de Deus pedindo a Samuel que intercedesse. Ele queima holocaustos, completa o sacrifício oferecido a Deus, fazendo tudo o que era o ritual que precisava para que Deus operasse. E de repente, esse povo persegue os filisteus e vence os filisteus. Versículo 12, diz ali, então Samuel mandou que uma pedra fosse erguida entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, que significa rocha do socorro, querendo dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Essa pedra eu chamo de memorial na sua vida, é a pedra do marco, e essa pedra, ela significa
muita coisa. Obviamente, queridos, essa pedra hoje ela é uma pedra virtual. Ninguém sai tendo uma vitória. A irmã hoje contou aqui um testemunho, 2 irmãs. Eu vou pegar uma pedra e vou colocar. Daqui a pouco você vai ter uma pedreira na sua casa. Mas o que significa isso? Significa que essa pedra é Jesus, que Ele é a rocha. E esse marco está sendo colocado pelo menos com 2 propósitos. É o marco do agir de Deus, mas aí até agora está invisível. Então, para que todos que vissem aquela pedra soubessem, primeiramente, quem é o Deus a quem eles serviam. Isso faz o inimigo tremer. A Bíblia está repleta de exemplos onde os inimigos souberam de livramentos que Deus deu ao seu povo, e eles passaram a temer por causa do livramento. Não mexe com esse povo não, esse povo não é mole, não brinca não. E você sabe que nós muitas vezes temos medo de lidar com pessoas que servem a outros deuses. Nós temos que falar por metáfora, porque infelizmente, na verdade, não passa ali não, na calçada que ali tem, cuidado com aquela casa ali, que aquela casa ali tem isso e aquilo. E ela vende isso e aquilo, e nós temos medo. Mas é o contrário, o inimigo desde lá atrás não mexe com esse povo. Esse inimigo se trancou dentro de Jericó, muralhas densas, fortes, e dizia, já vem aquele povo que Deus fez, deu livramento, passou pelo Mar Vermelho, que Deus trabalhou e lidou com eles no deserto, já vem esse. Ninguém pode com esse povo, porque o Deus deles é tremendo. Essa é a primeira coisa, nós colocarmos na nossa vida como se fosse uma pedra, em que você e todas as pessoas vissem no seu testemunho que há um Deus que ele precisa temer, e que você é o primeiro a mostrar que esse Deus é um Deus que agiu na sua vida. O segundo é para que o povo todo se lembrasse sempre, nós temos um Deus presente. E mesmo assim, irmãos, nem sempre todos lembraram, alguns ficaram pelo caminho, mas é uma pedra de marco. Uma das razões de nós estarmos introduzindo, não é agora que a igreja tem testemunhos. Quando vocês estão conosco há muitos anos aqui, sabem quantos testemunhos de cura, de libertação, de conversão, de abertura de portas de emprego, nós temos vivido nesses 14 anos, amém ou não? Mas a finalidade que Deus colocou no nosso coração é que toda semana, se tiver, nós vamos contar. Para quê? Para que haja uma lembrança no povo, que ainda temos um Deus que opera, um Deus vivo. E ai de nós, se nós caminhássemos sem essa esperança. O apóstolo Paulo fala que ser crente apenas, nessas palavras, né? Ser crente apenas, sem ter a esperança de Jesus, nós seríamos pessoas normais, ou até pessoas piores. Mas não é apenas sermos crentes em Jesus, nós temos que ter algum estandarte, alguma bandeira, e essa bandeira é essa pedra fundamental aqui nesse local, onde ele colocou como marco, como memorial de que Deus veio em teu socorro. Isso serve também para que você, na próxima luta, se lembre, Deus foi comigo ali, Deus será comigo aqui. Para que você se lembre e fale para a sua descendência. Por exemplo, as minhas filhas nem eram nascidas quando eu tive alguns livramentos, eu nem era casado, e elas souberam, e elas contaram isso para os seus filhos, e os filhos da minha filha, do casal Augusto, ouviram de livramentos que eles também tiveram, que elas tiveram, e disse, vale a pena confiar em Deus. Então esse marco é para que a descendência, mas além da nossa descendência, que os nossos amigos, que as pessoas que estão conosco, entendam, vale a pena, eu tenho que seguir esse caminho. E a pergunta é, por que você está aqui na igreja Shalom? Sem falar por causa do pastor, que é bonito. Jesus é o bom pastor. Você riu antes, irmão, estou falando de Jesus, o pastor. Não é verdade?
Por que você está aqui? Por que você resolveu se alistar conosco nesse exército que toma pancada, dá pancada no inimigo, mas que somos mais do que vencedores, não porque somos a igreja Shalom, porque somos a igreja de Cristo. Fosse assim, fosse o contrário disso, irmãos, essa igreja já teria fechado, mas Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Amém ou não amém? Quarta e última pedra. Essa pedra nós não vemos, mas sentimos. Nós temos. Essa pedra é Jesus. E em 1 Pedro 2,6, primeira carta de Pedro 2,6, diz, Pedro dando, ele mesmo, Jesus já falou, e agora Pedro vai dizer aqui: porquanto assim está registrado na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança, jamais será envergonhado. Essa é a pedra angular, essa pedra é Jesus. A primeira diferença é que ninguém pode remover essa pedra, nem Deus remove, porque aquilo que Ele decretou fica, nem o homem pode remover, porque ela foi feita para ser base de muita coisa. É sobre ela que a igreja foi edificada. E Pedro, tu, quem dizes que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, não foi o homem natural. Quem te revelou isso foi Deus. E sobre esta, e não essa, sobre esta, sobre mim, sobre esta pedra, sobre esta afirmação, sobre esse entendimento de que eu sou filho do Deus vivo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a primeira coisa que é edificada aqui é a igreja. Depois, é uma pedra que sepulta o meu passado. Ninguém pode tirar, meu. Ninguém pode tirar. Quem foi você? O maior dos assassinos. Você foi, mas agora você recebeu Jesus e a pedra angular foi colocada em cima do seu passado. Nenhuma mão pode retirar. O diabo não tem poder, as trevas não têm poder, o mundo inteiro não tem poder, porque ela está firmada, depositada, e jamais aquele que deposita nela a sua confiança será envergonhado. Então, a segunda coisa é que o seu passado está enterrado. E, irmãos, voltando até um pouquinho na mensagem hoje de manhã, por que você está carregando o seu passado nas costas, esse peso? Se Jesus já sepultou, se já colocou a pedra fundamental de edificação da sua igreja, e agora a edificação onde Ele liquida completamente tudo aquilo que o diabo tentou jogar, e de vez em quando Ele traz. De onde Ele está tirando? Isso é tudo mentira, Ele não consegue olhar debaixo dessa pedra. Ele não tem poder para olhar debaixo da pedra, porque o Senhor colocou essa pedra para que ninguém mais pudesse removê-la. É uma pedra diferente das outras que você pode mover. Uma você move, outra Deus move. Essa não é para ser movida. É a pedra da construção da família. Por isso que Jesus diz assim: não construa a sua casa, a sua família. Quando fala de casa, Ele não está falando apenas das quatro paredes, do teto, mas Ele está falando da família. Por isso que Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não está dizendo eu e a minha propriedade, mas estava incluída a propriedade, mas eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então é a pedra da construção da família. Ou seja, você pode fazer o que quiser, você pode ter o dinheiro que você tiver, você pode ter os cursos sobre famílias que você tiver, você pode ser professor de curso de família, você pode ser o que for, se a sua família não estiver fundamentada na pedra fundamental, que é Jesus, ela é um fracasso.
ou ela é um sucesso temporário? Essa pedra que é Jesus, é a pedra da construção firme da nossa vida profissional, da nossa vida acadêmica, da nossa vida social. É baseado nessa pedra, é centrado nos princípios de Deus, é que nós devemos construir a nossa vida acadêmica, a nossa vida profissional, a nossa vida social. É sobre essa pedra. Você já passou, já enxergou todos os mistérios de Deus, já teve todos os mistérios de Deus revelados para você, você já tirou a sua pedra daquela que te impedia chegar para conquistar aquilo que Deus tem para você. Agora você vai formar sobre esta pedra, vai firmar sobre esta pedra a sua vida social, profissional. Irmãos, muitas pessoas têm dado com os burros na água, muitas pessoas têm aplicado onde não tem a aplicar, vende quando não tem que vender, compra quando não tem que comprar, vende na hora errada, compra na hora errada, faz um monte de coisa, porque a sua vida não está firmada nesse fundamento que é Jesus. É a pedra de uma nova vida, mas uma vida de honra. Olha o que diz o Salmo 40, versículos 2 e 3, eu amo esse Salmo 40, e ele diz: tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento, assentou meus pés sobre uma rocha, que é ele, e orientou meus passos, colocou em minha boca uma nova canção, um cântico de louvor a Deus. Irmãos, isso é muita coisa. Às vezes nós, lendo assim, eu até esperava que a igreja dissesse amém, amém, disse a igreja, eu que não tinha escutado, mas é muita coisa, irmãos. É aquela pedra que nos transforma, a pedra fundamental, que nos coloca em posição de honra frente ao inimigo. Nós temos casos, conhecemos pessoas, recentemente aqui, se falou nisso, tem um irmão aqui da igreja, uma irmã, que está conosco há muitos anos, talvez há 10 anos já ou mais, pessoa simples, que hoje é honrada, todo mundo gosta dele aqui na igreja, mas que foi tirado de um charco lamacento. Uma pessoa quantas pessoas que nós conhecemos que estavam em situação deplorável, e Jesus arrancou de lá, trouxe e firmou os passos nessa pedra fundamental, irmãos, que coisa tremenda, e hoje são pastores, missionários, médicos, engenheiros, servindo a Deus, honrados, onde as pessoas batem continência. Deus é tremendo. Eu conheci algumas pessoas assim nessa minha caminhada. Conhecemos pessoas que Deus tirou de lá do fundo do poço, prostitutas, ladrões, conhecemos pessoalmente, não sei de pessoa, conheci por nome, não vamos ficar citando agora aqui, já citei uma que nós conhecemos das outras igrejas que nós fomos, pessoas deploráveis, com apelidos horrendos, prostituta era o nome mais bonito que ela tinha, imagine, e passado alguns anos, depois que Jesus a resgatou, ela foi lá na sua terra, onde ela era conhecida como prostituta, como uma pessoa sem nível, e passava na rua, e a pessoa dizia assim: como vai, pastora fulana? Como vai, pastora? Pastora, está tudo bem, pastora? E falava o nome dela, eu sei o nome dela. Os irmãos aqui já estão estou vendo pela expressão bilabial, que os irmãos sabem o que eu estou falando, alguém que conheceu. É a pedra fundamental que nos ajudará a vencer todos os ataques do final dos tempos e permanecer inabaláveis e confiantes na vitória que é Cristo Jesus. Se você não tiver essa pedra, você não vai conseguir ser crente por muito tempo. A primeira investida, às vezes ameaça, mas às vezes proposta. E propostas que aparentemente te levarão a um lugar superior.
mas é tudo mentira, tudo denorex. Parece que é, mas não é. Nós estamos vivendo tempos. Vivian pregou aqui recentemente, eu até falei para ela, você só cuidado, porque tem gente que ainda não alcançou essa fé que alguns têm alcançado. Mas estamos vivendo tempos que nós temos que entender que os nossos filhos não são nossos filhos. E que Deus pode requisitar de nós um filho desse para ser missionário no pior lugar do mundo. Porque ele creu que aquele filho, aquela pessoa que ele está reservando e levando, separando para isso, é a pessoa que vai fazer muito por ele. E nós às vezes abafamos. Final dos tempos. Ontem eu conversava com alguém, não me lembro quem, ou ontem, né, sobre a dificuldade. E eu comecei a pensar na vida da minha neta, que vai fazer 3 anos, semana que vem. 3 anos. E eu imagino, daqui a 10 anos, ela com 13, daqui a 15 anos, ela com 18 anos. Meu Deus! Mas se ela estiver fundamentada na pedra que é Jesus, nessa pedra que ninguém pode remover, se você como pai ou mãe, avô, se você como irmão em Cristo está fundamentado nessa pedra, você não tem como temer. Você sabe que você pode morrer, mas alguns morreram para que você estivesse aqui. Alguns morreram para que nós estivéssemos aqui. É difícil falar isso, irmãos, mas não espere muita coisa boa, porque o final dos tempos está tão próximo que nós já começamos a sentir o cheiro de algumas coisas do Apocalipse. Essa é a única pedra que jamais será removida. Ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Essa pedra é a nossa fé em Deus. É firmado nessa pedra que nós conseguiremos, que nós caminharemos e chegaremos a um lugar de vitória, e um lugar de alegria para Jesus. Jesus está esperando que nós assentemos a nossa vida, a nossa família e tudo que temos que empreender, que nós assentemos, que nós firmemos nessa pedra fundamental. Quantos dizem amém? Amém. Quero orar agora nesse instante pelas coisas que estão acontecendo no país e no mundo, pelas notícias de coisas ruins que estarão vindo e que já estão chegando. Orar pelo nosso país, irmãos. Hoje nós vamos orar pelo nosso país. Vamos orar pelos nossos governantes. Vamos orar pelas pessoas que são responsáveis por legislar, por fazerem leis. Vamos orar por aqueles irmãos cristãos verdadeiros, e os que não são verdadeiros são só de fachada, que Deus incomode eles, que estão lá no Congresso. Orar pelas pessoas que não têm nenhuma capacidade de se defender, não têm nenhum conhecimento. Vamos orar por aquelas pessoas que procuram um hospital como indigentes, são colocados como indigentes, não têm o que você tem. Orar por aquelas pessoas, irmãos, que não têm amigos como vocês têm. Basta você ficar doente, a igreja toda se move, começa a ligar e começa a falar e começa a agir. Talvez não façamos o que você espera, mas façamos o melhor que nós temos para fazer. Mas e aqueles que nem sequer são ouvidos? Ai daqueles que não têm o que comer hoje, nós temos que orar, tempos difíceis. Ai daqueles que buscam comida e eles entregam drogas. Se eu vou te dar dinheiro, mas você vende isso aqui para mim. Nós vimos um vídeo recentemente, num país aí, acho que da África, os pais, a mãe, com sacos assim, para esse saco de batata, assim, tudo fechado com a boca. Não sei quantos viram esse vídeo, nós mandamos, viu? Eram os filhos, eles vendendo os filhos. E tinha uma placa no saco lá, escrito alguma coisa, isso aqui.
E as pessoas chegando, eu quero ver como é que é, abre o saco lá, a pessoa por lá de fora, esse aqui custa tanto. Os pais vivendo, nós temos que orar por isso, são tempos difíceis. Essas pessoas talvez não tenham essa pedra fundamental, porque na pedra fundamental está escrito: eu fui moço, hoje sou velho, e nunca vi o justo mendigar e nem a sua descendência desamparada, e vice-versa. Então nós vamos levantar agora um clamor, nós vamos orar. Eu quero levantar um clamor, quero fazer de uma forma diferente. Nós vamos pedir que todos fiquem em pé, e nós vamos fazer um círculo toda a volta da igreja. Não tem problema se não der aqui em bola ali, todos. Nós vamos clamar pelo nosso país. Vamos clamar pela nossa igreja, não a Shalom, mas também a Shalom, pela igreja de Cristo, que está sendo achincalhada. Vamos orar por aquelas pessoas que não conhecem o poder de Deus e não conhecem a mão de Deus, porque não entraram depois que Ele abriu e tirou a pedra, e vivem superficialmente. Vamos orar por aqueles que estão maltratando os próprios irmãos em Cristo. Vamos orar pelo inimigo. O inimigo está doido para colocar 2, 3 colunas dentro da igreja, para levar, para diminuir, para destruir a igreja. E eu quero então fazer isso. Eu estou falando, eu estou esperando os irmãos, para nós ganharmos tempo. Vamos fazer. Beto.